de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Como é que você está? Tudo bem? Um excelente dia para você. Hoje nós estamos em uma manhã maravilhosa na sua IPP TV. Estamos aqui ao vivo na sua TV missionária de todos os dias. E nós estamos começando mais um programa Vida Devocional. Como é que está a sua vida devocional? O intuito deste programa é ajudá-lo a ter uma vida devocional forte, abençoada para a glória de Deus. Hoje nós temos um tema muito importante para tratarmos com você. Nós vamos falar sobre princípios para uma missão bem-sucedida. Tá ok? E eu peço a você que deixe aqui seu pedido de oração no nosso chat, deixe o seu comentário e diga de que estado você está falando. Isso é muito importante para nós. Mas também deixe o seu pedido de oração, que é mais importante ainda, porque nós queremos orar por sua vida, nós queremos orar por sua cidade, orar por sua igreja, nós queremos interceder também pela sua família. Combinado? Hoje, então, nós vamos falar sobre esse tema e eu quero basear esse tema num texto do Evangelho de Jesus, segundo nos escreveu Marcos, capítulo de número 6, verso 30 a 44. Eu sou o reverendo Marcos Novaes e nós estamos aqui começando o Vida Devocional. Princípios para uma missão bem-sucedida. Tá certo? Deixe o seu pedido de oração, diga de que estado você está falando, para a gente mandar um alô para você também aqui no final do programa. Mas vamos orar? Vamos começar bem falando com o nosso Deus? Pai de amor, de misericórdia, de graça, de bondade, Pai eterno, todo soberano, nós pedimos a Tua graça, nós pedimos a Tua unção, Senhor, que o Senhor nos visite aqui no estúdio, mas também visite a cada ouvinte da Tua palavra, a cada irmão que nos ouve e assiste agora neste momento, Senhor, em vários estados aqui da nossa federação, como também até de outros países. É uma bênção, ó Deus amado, podermos nesta manhã Te adorar e Te glorificar. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos então ao tema da nossa pregação, da nossa devocional nesta manhã, com a mensagem Princípios para uma missão bem-sucedida. Nós estamos tão acostumados a ouvir falar sobre os grandes missionários da história da igreja, que nem sempre nós atentamos para aqueles missionários, entre aspas, fracassados. Nem sempre os missionários acertaram, nem sempre tiveram sucesso na missão que realizaram para Deus. A história da igreja está repleta de missões que fracassaram também. E eu gostaria, então, de mostrar aqui nesta manhã alguns princípios para uma missão bem-sucedida, baseada no texto de Marcos, capítulo 6, versos 13 a 44, que relatam o grande milagre da multiplicação dos pães. O primeiro milagre, a primeira multiplicação de pães e peixes. Este evento, mencionado pelos 4 evangelistas, Mateus, Lucas, Marcos e João. E é um dos eventos mais conhecidos da história da redenção. Aqui nós temos, então, alguns princípios por trás deste milagre de uma missão bem-sucedida. O primeiro deles é o princípio do descanso. Isto mesmo. O primeiro princípio para uma missão bem-sucedida é o princípio do descanso. Veja aí nos versos 30 a 31 do capítulo 6 de Marcos. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Os discípulos
tinham realizado uma grande obra. Os versos 7 a 13 nos mostram que eles expulsavam demônios, eles curaram muitas pessoas, realizaram muitas obras, eles foram comissionados, enviados por Jesus. E agora, o texto nos mostra, no verso 30, que eles retornaram da missão e trouxeram um relatório entusiasmado, um relatório empolgante do seu trabalho ao mestre. Eles estavam cansados, estafados, e o texto diz que eles não tinham tempo nem para comer. Veja o que nos diz aí, que eles não tinham tempo para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Havia uma intensa movimentação ali. E aí, queridos irmãos, Jesus então os surpreende. Se você analisar o contexto próximo aqui, diz também que Herodes havia mandado matar João Batista. Eles haviam chegado de uma missão, estavam muito cansados, exaustos, e ainda estavam convivendo com a notícia da morte de João Batista, e possivelmente eles estavam também cansados emocionalmente, e não apenas fisicamente. Quando Jesus recebe aquele relatório, Jesus então o surpreende, e diz o verso 31, que Jesus os convida para repousar. Jesus propõe um descanso. E Jesus mostra sensibilidade para com os discípulos. E Jesus diz, vamos por um lugar deserto, vamos descansar. E aí o texto nos diz então que eles entram no barco e vão para o outro lugar, eles estavam em Cafarnaum, e vão para Betsaida. Jesus estava procurando um lugar para descansar. O primeiro princípio para uma missão bem-sucedida é o princípio do descanso. Trabalhar sem descanso, sem tirar férias, cumprindo todas as obrigações, seja da empresa, ou da igreja, ou do ministério, ou da ação missionária, sem tirar um tempo de relaxamento, sem tirar um tempo de oração, sem tirar um tempo de meditação, nunca funcionou. Isso nunca deu certo. E há muitos pastores doentes, há muitos missionários exaustos, há alguns até com aquela síndrome de burnout, que é um distúrbio psíquico causado pela exaustão extrema, sempre relacionado ao trabalho árduo do indivíduo, que tem acometido muitos profissionais, professores, pastores. Isso é, eles experimentam esgotamento físico. E ela é o resultado direto de acúmulo excessivo de estresse e tensão emocional e de trabalho. E tem levado muitos até mesmo à depressão. Nós precisamos entender, irmãos, que o nosso ministério não é sinônimo de ativismo. E você sabia que existem crentes que estão cansados até da igreja? E aqui eu aprendo uma coisa muito importante nesse texto. Ativismo religioso não é o mesmo que fazer a obra de Deus. Muitas pessoas acham que, por estarem na igreja todos os dias, por estarem tão ocupados, exaustos, cansados na igreja, que elas estão fazendo a obra de Deus. Mas é necessário tirar um tempo de descanso. Quando Jesus diz assim, vinde repousar, a palavra repouso aqui tem muita semelhança no texto grego com a palavra que Jesus usou em Mateus 11, 28. Quando Jesus diz, vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você precisa de descanso, você precisa de férias, precisa de repouso, precisa deixar tudo para ir a um lugar à parte, um lugar solitário, descansar, relaxar, se refazer. E nós vivemos dias tão difíceis. Há uma intensa movimentação social, uma correria, não temos tempo para nada. E veja que o texto diz que eles não tinham tempo nem para comer. E o primeiro princípio para uma missão bem-sucedida
é o princípio do descanso. Você precisa dar descanso, férias, lazer de qualidade para a sua família. Pense nisso. Mas o segundo princípio que nós vemos aqui para a missão bem-sucedida é o princípio da misericórdia. Acompanhe comigo aí, versos 33 a 34. Nos diz assim: muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. O segundo princípio para a missão bem-sucedida é o princípio da misericórdia. Aí nós temos aqui o descanso interrompido. No verso 33, nós vemos aqui uma multidão ansiosa. Quando eles viram os discípulos de Jesus partirem para Betsaida, pelo mar da Galileia, ou Tiberíades, eles então resolveram acompanhar. Os discípulos foram no barco com o mestre. E se você vai por aquele lago da Galileia, reto até chegar em Betsaida, são mais ou menos 6 quilômetros. Se você rodear o lago inteiro, são 16 quilômetros. E preste atenção que muitos foram correndo para lá a pé, de todas as cidades. E o texto diz que chegaram antes deles. Antes dos discípulos chegarem, antes de Jesus chegar a Betsaida, a multidão já tinha chegado. A multidão chegou antes da comitiva de Jesus. Isso mostra que eles estavam desesperados. E quando Jesus desceu do barco, diz a Bíblia então que Jesus viu uma grande multidão, no verso 34, e ele compadeceu-se dela, aliás, significa que Jesus foi movido de compaixão, de misericórdia. E o que Jesus fez? O texto nos diz então que Jesus começou a ensiná-las muitas coisas, verso 34. Compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Lá diz Marcos 14, verso 14. Em Lucas 9, 11, no relato paralelo, Lucas diz assim: aconselhou a Jesus, lhes falando a respeito do reino de Deus, e socorria os que tinham necessidade de cura. Aqui diz que Jesus compadeceu-se dela e ensinou muitas coisas. Mateus diz que Jesus curou a multidão. Lucas diz que Jesus aconselhou a multidão. E o texto nos diz então que Jesus afirmou que era como ovelhas que não têm pastor. As pessoas estão como ovelhas que não têm pastor. Isso é uma frase do profeta Micaías em 1 Reis 22, verso de número 17, onde ele viu todo Israel disperso por conta da guerra. Não, você não consegue fazer missões sem compaixão. Você não consegue realizar a obra de Deus sem compaixão. É preciso se compadecer das pessoas. É preciso ter misericórdia daqueles que estão sofrendo. Mas o terceiro princípio que nós vemos aqui é o princípio da delegação. Veja nos versos 35 a 38. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dai-lhe vós mesmos de comer. E disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Aqui nós temos um princípio de liderança muito importante. O líder precisa delegar. Os liderados de Jesus, eles eram especialistas em identificar problemas, como muitos na igreja, como muitos de nós, especialistas em identificar problemas. Eles identificaram um problema local. Nós estamos em um deserto. E eles identificaram um problema temporal. É muito tarde. Já é muito tarde. Irmãos, às vezes a igreja está lotada de pessoas que identificam problemas com muita facilidade. Especialistas
em identificar problemas. Os discípulos eram igualzinhos a muitos de nós. E é interessante como os discípulos quiseram aqui se livrar do problema. Eles disseram, despede a multidão, que a melhor maneira de se livrar de um problema ou de uma pessoa problemática é se livrando dela. Interessante que essa era a tática dos discípulos. Aqui eles dizem o seguinte, mande as pessoas embora. Quando aquela mulher sírio-fenícia seguia Jesus, pedindo para que Jesus tivesse misericórdia dela e da sua filha endemoniada. Em Mateus 15, verso 23, os discípulos disseram, mande essa mulher embora. Meus irmãos, é aquela atitude religiosa, mesquinha, dogmática, sempre aquela atitude autoritária, que afasta as pessoas de Jesus, é sempre eu, nós, né, e nunca eles. Vamos despedi-los, que eles possam ir embora. Jesus então dá uma ordem extraordinária para eles, deem vocês mesmos de comer. Ou seja, Jesus estava dizendo para aqueles discípulos, vocês já receberam todo o treinamento possível, vocês já viram os grandes milagres, vocês já foram treinados, agora vão e façam, deem vocês mesmos de comer. E veja as implicações disso no verso 37, porque eles diziam, mas como nós vamos conseguir dar comida para tantas pessoas? Como nós vamos dar alimento? Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Perceba que a questão não era o dinheiro em si. É como se você chegasse agora no McDonald's e pedisse lá, olha, eu vim aqui, eu quero 10.000 esfirras. Com certeza eles vão dizer para você que eles não têm 10.000 esfirras para serem vendidas. Era esta a situação, era isso que estava acontecendo. Onde nós vamos achar tanto pão, tanta comida para comprarmos, mesmo se nós tivéssemos todo esse dinheiro? Quarto princípio, o princípio da organicidade. Versos 38 e 40 nos diz o seguinte, e ele lhes disse, quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam, 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. 43 diz, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pães e de peixe. Um quarto princípio é muito interessante, que é o princípio da organicidade. Nós precisamos trabalhar com organização. No verso 38, Jesus pergunta, mas o que nós temos? Interessante, queridos, que Deus usa o que nós temos. Isso me faz lembrar a viúva pobre do profeta, lá em 2 Reis, capítulo 4, verso 2, quando o profeta chega na casa da viúva, o esposo havia falecido, deixara 2 filhos, a viúva empobrecida, endividada, e o profeta pergunta, o que você tem em casa? Ela diz, eu tenho um pouquinho de azeite. Então Deus usou o que ela tinha em casa. Aqui Jesus pergunta, o que é que vocês têm? Ou seja, meus irmãos, aqui nós vemos um princípio de organicidade. Deus opera na organização. Deus não opera na bagunça. E no verso 40 mostra que Jesus mandou eles se assentarem em grupos de 50, de 100. Ele organizou, mandou que todo mundo se assentasse antes de realizar o milagre. E quando Jesus realizou o milagre, até mesmo as cestas que sobraram, os 12 cestos, não foram desperdiçados. Eles foram reutilizados, aproveitados. Então a gente percebe que antes do milagre houve organização. Jesus organizou as pessoas para fazer um grande milagre. Então esse é o princípio da organicidade. Deus, o nosso Deus é organizado. Deus não é bagunçado. Deus trabalha com organização. Mas o quinto e último princípio é o princípio da dependência de Deus. Versos 41 a 44 nos diz, tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e partindo os pães deu aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Irmãos,
diz o verso 42, todos comeram e se fartaram. E aí segue dizendo que sobraram do milagre. Olha só uma coisa interessante, nós sabemos que Jesus é Deus. Ele tinha toda a plenitude da divindade. Jesus poderia simplesmente ali multiplicar os pães, dar uma ordem, fazer um grande milagre, mas antes disso, ele levanta os pães aos céus, ele agradece, ele mostra a dependência do Pai. Nós precisamos de Deus para fazer a missão. Não adianta só a organicidade, é necessário também a dependência do Pai. E aí, com esses princípios, a missão foi muito bem sucedida. Uma multidão, e a Bíblia diz que só de homens tinha 5.000 pessoas, fora crianças e mulheres. Se somarmos tudo, possivelmente, nós temos aqui uma multidão de 30.000 pessoas. E toda a multidão foi alimentada. E a Bíblia diz que era Páscoa, próxima à Páscoa. E o pão da vida alimentou toda aquela multidão e a missão foi bem sucedida. Que Deus nos abençoe na nossa missão. Nós possamos aprender esses princípios e colocá-los em prática nas nossas vidas. Nós vamos orar aqui pelos pedidos de oração. Nós temos aqui a Lourdes Garcia, ela fala de São Caetano, cidade muito boa, abençoada. Geraldo Ramos também, nós mandamos aí um abraço. A Geralda Ramos, mandamos um abraço para você. O Walter e Conceição de Itapajipe, Minas Gerais, cidade abençoada. Minas, um estado maravilhoso. Pede oração para que possamos fazer a vontade do Senhor em tudo. Amém, meu irmão. Vamos orar por isso. A Wanda Santos, amém. Bom dia, graça e paz a todos. A Geralda também pede oração pela vida espiritual dos seus filhos e por ela, para que não possa desanimar. Falando aí, os mineiros aí, tá certo? Muito bom dia para vocês, um grande abraço. E nós vamos agora, nesse instante, orar, vamos falar com o Senhor, tá bom? Ó Deus amado, muito obrigado por entendermos esses princípios da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pelo milagre que nós vemos aqui e que podemos experimentar constantemente nas nossas vidas. Que o Senhor permaneça conosco, que o Senhor continue conosco. Ó Pai amado, eu coloco aqui em Tuas mãos essas pessoas que pedem oração. Visite, Pai amado, a casa da nossa irmã Geralda. Visite seus filhos, sua vida espiritual, Senhor. Dê bênçãos maravilhosas, amplas para ela, para a sua família, para o Walter Ferreira também. Nós pedimos toda a bênção para a sua casa, Senhor, para a sua vida. Eu peço também, Senhor, que visite a Lourdes de São Caetano. Visite, Senhor, tua filha. Que o Senhor dê plenitude do teu Espírito Santo para ela, Senhor. Ela possa cada vez mais se sentir feliz, animada e assim envolvida no teu trabalho. Ela possa também ter uma missão bem-sucedida. Muito obrigado por esta manhã, Senhor. Obrigado por esta palavra, por este momento aqui. Nós oramos assim, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus os abençoe maravilhosamente. Nós nos despedimos aqui de mais um programa Vida Devocional. Permaneça conosco. Você pode colocar aqui os teus pedidos de oração e nós vamos orar aí durante a semana. Vamos estar intercedendo a Deus por sua vida, tá bom? Então vamos continuar orando pela nossa nação, pelas nossas famílias, orando pela nossa igreja, orando principalmente pela nossa vida devocional. Vamos nos fortalecer em oração, vamos nos fortalecer lendo a palavra de Deus, vamos nos fortalecer indo à igreja, na comunhão com os irmãos. Que Deus os abençoe, um forte abraço e fiquem com nosso Senhor Jesus.